Começou, Roxane. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para realizar mais uma TPC de Ciências da Natureza. Em razão do tema, hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão de tempo, vamos falar mais um pouquinho, né, sobre os materiais que nós temos que gerar para os nossos alunos. Então, em razão disso, o ATPC de Ciências e Biologia, ele está ocorrendo de novo com o grupo de de Química e Física. Nós temos alguns combinados importantes, eu vou pedir para vocês manterem os microfones desligados durante a reunião. Evitar clicar em apresentar agora, pois interrompe a nossa apresentação. Anotem todas as dúvidas, pois ao final, como nós sempre teremos um momento para interação, isso de presença será realizado por meio do formulário que será disponibilizado ao final do ATPC. Então, como eu falei para vocês, o objetivo geral é promover a formação continuada de todos vocês, docentes da área de Ciências da Natureza. E hoje nós temos alguns objetivos específicos. Primeiro é refletir sobre a importância do planejamento bimestral, com o intuito de possibilitar o melhor desenvolvimento das aprendizagens dos nossos estudantes. No segundo momento, nós vamos refletir sobre as diferentes nuances relacionadas ao planejamento bimestral, rotinas de estudo, e vamos voltar a falar um pouquinho sobre os nossos roteiros de estudo. Nós vamos também analisar os materiais de apoio ao desenvolvimento das habilidades previstas agora para o segundo trimestre, né? Não somente aquelas habilidades essenciais, mas todas as habilidades que nós temos dentro do nosso currículo. Nós vamos tentar compreender um pouquinho sobre a importância de engajar o estudante nesse processo, né? Isso é muito importante, nós temos que estar trazendo a corresponsabilidade desse aluno para com o processo de estudo e aprendizagem, e compreender a importância de orientar os estudantes no planejamento e organização dos seus estudos. Por isso que a gente vai falar um pouquinho de gestão de tempo, né? Nós vamos observar que nós estamos num momento onde o tempo está diferenciado para todos. Então, numa reflexão inicial, nós devemos imaginar o seguinte: como eu acabei de falar, nós estamos num tempo diferenciado. Nós estamos trabalhando uma educação no modelo remoto, onde todos nós estamos em nossas residências. E o nosso aluno também está na sua residência. E aí é um diferencial, né? Você não tem mais aquele planejamento, você não tem mais aquele hábito que você tinha todos os dias de ir até a sua residência, ou melhor, sair da sua residência e ir para o seu local de trabalho. Hoje, nós temos aí um modelo onde você tem uma multifaceta de responsabilidade dentro do local onde você está. Nós, por exemplo, que somos nós temos a corresponsabilidade de atender a nossa família e, simultaneamente, estar atendendo as demandas profissionais que temos. Mas, simultaneamente, os nossos alunos também estão nesse modelo diferente. Os nossos alunos, eles não têm mais aquele mesmo hábito que eles tinham diariamente de acordar e ir para a unidade escolar para que aquele estudante pudesse ter a sua aula. Então, a gente precisa, na hora de planejar, né, tanto planejar o nosso momento, como planejar o momento do nosso estudante, nós temos que compreender que para você atingir um nível de aprendizado, nós temos que reconhecer, né, o que está ocorrendo com o nosso aluno e, simultaneamente a isso, fazer uma observação para que você consiga fazer um diagnóstico e, a partir dele, analisar a produção desse aluno no momento em que ele está executando as suas atividades. Então, a gente precisa também, né, neste momento, ter aí uma concentração maior e precisamos ter um momento onde a gente consiga ter registrado como que nós estamos atuando nesse momento diferenciado, para a gente conseguir fazer esses registros e, a partir da análise desses registros, te permitir levantar quais foram os pontos positivos, quais são os pontos que nós temos de fragilidade, e, a partir desses pontos observados, nós estarmos
alinhando nossas ações futuras. Todos devem ter assistido a palestra do Leandro Carnal, quando ele fala relógio ou tempo. Quando ele fala que o relógio é absoluto, mas o tempo é relativo. Nessa palestra, ele trabalha com 10 premissas. E dentro das 10 premissas, tem algumas que são muito importantes para nós. Primeiro, nós temos que averiguar, tanto no nosso cotidiano, quanto no cotidiano do nosso aluno, que você precisa ter uma noção do tempo relógio em relação à sua capacidade. Então, nós temos que imaginar que sempre, nesse momento diferenciado, nesse trabalho remoto, aquele tempo que nós tínhamos anteriormente, ele continua sendo o mesmo tempo relógio. As horas são as mesmas, mas as nossas responsabilidades, em razão, as multifacetas de tarefas que nós temos, ela talvez esteja diferenciada. Nós precisamos reconhecer essa gestão de tempo, nós precisamos gerir esse tempo, seja para nós, pensando no nosso trabalho, e sendo no momento que eu estou trabalhando com o nosso aluno. Até porque eu preciso estimular o aluno a ter uma rotina. Isso está bem colocado em todos os documentos orientadores. A necessidade da gente estar estimulando para que esse aluno continue tendo uma rotina de estudo. Mas para isso nós também temos que ter uma rotina. Então nós precisamos, tanto para a nossa pessoa, quanto para a pessoa do nosso aluno, priorizar. Priorizar o quê? Priorizar o que é mais importante, o que é mais urgente. Então, neste momento, muitas vezes, o menos é mais. Nós precisamos estar pensando, refletindo do quanto nós temos que priorizar para que o relógio, em tempo absoluto, possa atender aquele relógio no tempo relativo. Para isso, a gente precisa ter concentração, nós precisamos nos concentrar naquela atividade, e aquela atividade que nós estamos realizando naquele momento, ela tem que ser prioritária à próxima atividade. E assim também nós temos que tratar, temos que pensar que a atividade que nós estamos dando naquele momento tem que caber nesse tempo relógio, mais a capacidade de gerir esse tempo relógio do nosso aluno, e tem que também ser prioritário a ele, ao nosso estudante. Para isso, nós precisamos de planejamento. E o planejamento, segundo Leandro Carnal, é um dos assassinos do tempo. Ou melhor, não é o planejamento, seria a ausência de planejamento. Então, é muito importante nós planejarmos, principalmente nesse modelo de educação remota, principalmente observando que nós temos atividades externas que não estão presentes, que vão estar presentes no nosso calendário, e conseguir, com isso, atingir a nossa meta. Qual é a principal meta que nós temos? A principal meta que nós temos é atingir o processo de aprendizado do nosso estudante. Rodrigo, passo a palavra. Obrigado, Roxane, bela reflexão, E pegando o gancho na reflexão que a professora Roxane acabou de colocar, mais do que nunca, nós temos que otimizar nosso tempo, para que possamos atender ao máximo o nosso estudante. Então, como planejar o nosso segundo bimestre, que já está no meio do caminho, Por onde começar? Pode avançar, Roxane? Pode avançar? Então, o primeiro passo que nós devemos dar é olhar o calendário. Então, qual é o início e término do segundo bimestre? Quantos dias letivos terei no segundo bimestre? Quantas aulas previstas para essa turma terei? Há eventos ou ações importantes que devo considerar para o meu planejamento bimestral? Então, o primeiro passo, professor, nós temos que olhar o calendário. O mês de junho já foi. Preciso analisar agora o mês de julho, Então, observando isso, nós montamos aqui um exemplo que sugere essa observação. Pode avançar, Roxane? Então, aqui, montamos uma aula para o 8º ano do ensino fundamental, uma aula de ciências,
Então, por exemplo, nessa turma, o professor tem 4 aulas semanais, sendo 2 aulas na segunda-feira e 2 aulas na quinta-feira. Então, sendo assim, ele teve 16 aulas previstas em junho e terá 18 aulas previstas agora em julho. Pode avançar? Dentro desse mês de julho, eu ainda tenho de 13 a 17 de julho a aplicação de avaliações escolares, ou seja, as nossas avaliações do dia a dia, e também a aplicação da avaliação de aprendizagem processo, né? Que, embora nós, de ciências da natureza, não aplicamos essa prova, mas nós temos que estar ciente, temos que incentivar, temos que promover também esta avaliação dentro da nossa escola, haja vista também que nossos componentes curriculares também estão inseridos dentro dessa avaliação, né? E também, de 13 a 24, eu tenho que dar a devolutiva das atividades avaliativas e também fazer a correção das avaliações de aprendizagem processo. Bem como, de 27 a 31, nós temos a SEI, que é a Semana de Estudos Intensivos, né, que também está dentro desse mês de julho. Então, dentro desse mês de julho, nós temos que essas que já elencamos, que já estão previstas, já tem que estar dentro do meu planejamento, o que vai estar acontecendo dentro dessas 3 semanas, né? Então, preciso estar muito atento para que eu já tenha na montagem do meu planejamento, isso tudo já esteja incluído. Haja vista que amanhã, dia 3, né, nós temos o dia D no Movimento Inova, onde, por exemplo, se eu tinha minhas aulas planejadas para amanhã, vou ter que rever, né, porque amanhã fica o dia todo para nós, professores e alunos, engajados no dia D do Movimento Inova, né, com o centro de mídias e as mídias que irão transmitir. Então, amanhã, meu dia que estivesse programado, já teria que rever essa data para uma nova, tá? Pode avançar? Então, eu preciso observar também, professores, as habilidades previstas no segundo bimestre, né? Então, quantas habilidades estão previstas para este ano sério? Quanto tempo ou quantas aulas estão disponíveis para o desenvolvimento das habilidades previstas? Quais habilidades foram consideradas essenciais e serão trabalhadas nas aulas do Centro de Mídia? Qual a melhor forma de trabalhar as habilidades previstas? Será necessário priorizar algumas habilidades? Posso realizar agrupamento de algumas habilidades? Preciso realizar retomada de algumas habilidades que ficou fragilizadas durante o processo de aprendizagem? Então, tudo isso eu também preciso estar pontuando no meu planejamento. Preciso estar aqui verificando, né? Preciso ir lá no meu currículo e na grade de habilidades verificar quantas habilidades eu tenho, quantas a SEDUC encaminhou, né? Dizendo que essas seriam as essenciais, que eles estão usando lá no Centro de Mídias para elaborar suas aulas. Então, tudo isso eu tenho que estar planejado, porque senão tudo foge do meu alcance, né? Pode avançar? E para isso temos o quê? Temos o organizador curricular. Então, aqui nós trouxemos para vocês o que é organizar o nosso currículo, tá? De ciências, biologia, física e química. Então, todos eles com os links aqui, tá? Caso precise, é só acessar. Então, esse não é o nosso organizador curricular, tá? Então, tanto tem de ciências, que é o currículo paulista, quanto nós temos o do ensino médio, que segue com o currículo de capa preta e branca, ó, currículo oficial. Pode avançar? Então, nossas habilidades são distribuídas da seguinte forma, né? Ciências, biologia, física, química. Então, do segundo bimestre aqui, eu vou falar do 8º ano. Eu tenho 5 habilidades previstas para o segundo bimestre e a SEDUC elencou 3 habilidades para serem trabalhadas. Então, a SEDUC vai estar trabalhando em cima dessas 3 e o professor também vai estar atuando em cima dessas 3 habilidades e, se possível, vai trabalhar também as outras 2
que ficou ali, que está prevista no currículo, tá? E assim acontece com biologia, física e química, né? Então, pego química aqui, por exemplo, primeiro bimestre, física aqui do primeiro bimestre, tem 15 habilidades na primeira série e 4 habilidades que foram elencadas, né? Até vou fazer um comentário aqui de física da primeira série, que ele é bem aproveitável. Pelo seguinte, porque as 4 habilidades elencadas aqui em física da primeira série, elas estão ampliadas, tá? Então, elas são superiores ao que tem no currículo. Então, isso vai nos ajudar muito no sentido que, quando o centro de mídia estiver trabalhando essas habilidades lá, eles também automaticamente vão estar trabalhando essas habilidades que também estão previstas no currículo, tá? Isso não acontece com a segunda série nem a terceira, que são habilidades pontuais do próprio currículo, tá? Pode seguir. Então, aqui ele fala aqui que as habilidades, elas estão elencadas, é o que o centro de mídias está norteando para trabalhar lá. Pode avançar, Rogério. E no hexágono, então, está previsto 5 habilidades no segundo bimestre, como a gente viu ali no quadro de habilidades. Então, após a retomada da aprendizagem, será importante avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. Para isso, é necessário priorizar algumas habilidades, considerando os seguintes critérios: habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagem e que possibilitem desenvolver aprendizagens posteriores dos estudantes, para que possam desenvolver aprendizagens posteriores. Habilidades que os alunos podem desenvolver a partir de atividades não presenciais com maior autonomia. Então, o ideal é que, ao trabalhar as habilidades, né, que a gente for desenvolver com os alunos, que a gente tenha esse olhar, né? Não adianta eu querer trabalhar algo que está previsto para eu trabalhar dentro da sala de aula, onde eu tenho ali a supervisão, todo lado, posso apoiar, e muitas vezes essa habilidade, para que o aluno desenvolva sozinho lá dentro de sua casa, ele pode vir a não conseguir, ou seja, ele não consegue desenvolver. Então, quem vai ter esse olhar para dizer se ele consegue ou não, somos nós, professores, tá? E o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular. Então, para o tempo aqui, né, é o que exatamente a gente está tratando, né? Então, eu estou falando, química, física, biologia, que tem lá 15, 18 habilidades a serem cumpridas, eu preciso ver se eu consigo juntar essas habilidades para poder trabalhar, ou se não, trabalhar aos que forem possíveis, tá? E as habilidades presentes nos materiais de apoio. Quem são esses materiais de apoio? Então, o caderno do aluno, o caderno do professor, né? Que já traz, principalmente o caderno do professor, que já vem com algumas habilidades já desenvolvidas através de atividades. Pode avançar? Para que tudo isso aconteça, eu preciso fazer o quê? Preciso analisar os materiais, né? Então, como as habilidades, os conteúdos ou objetos de conhecimento estão abordados no caderno de São Paulo Faz Escola, né? Como posso utilizar o livro didático para desenvolver as habilidades previstas? Há necessidade de busca de novos materiais, em especial, agora, nesse momento de distanciamento? Então, a gente precisa estar bem atento, né? Precisa ver o que a gente tem, o que o nosso aluno tem na mão hoje, se ele tem o livro didático, se ele tem o caderno do aluno, né? Para eu me pautar no que eu vou trabalhar, como vou montar meus roteiros de estudos. Isso é muito importante, porque muitas vezes também, se o meu aluno não tem isso em mãos, eu preciso estar disponibilizando no meu roteiro o que ele vai precisar ler, né? Para que ele possa desenvolver, sim, seus roteiros em suas casas, tá? Pode avançar?
Tá, Rodrigo? Tá, Rodrigo? Então, aqui está a cara dos nossos materiais, né? Embaixo do fundamental, em cima do ensino médio, onde eu encontro esses materiais, né? Então, aqui a gente deixa o site da EFAP, né? Lá no Currículo Paulista, materiais de apoio, e nós também temos dentro do site do Núcleo Pedagógico, né? Vocês podem estar buscando que temos o link lá também, tá? Mas basta que vocês entrem lá na EFAP e busquem lá a Currículo Paulista, ou materiais de apoio, tá? Pode avançar. Aqui vem como estão distribuídas as situações de aprendizagens impressas no caderno do aluno. Essas situações estão no caderno de aprendizagem de ciências, tá? Então, aqui a gente tem a carinha das 3 situações de aprendizagem que vem no caderno do aluno, bem como também vem para o caderno do professor. Lembrando que o caderno do professor, ele não vem impresso, mas temos eles em PDF. Pode seguir, Roxane? Então, aqui também é onde a gente encontra o caderno do professor, tá? Também no mesmo site da EFAP, tá? A gente encontra também os materiais de apoio para o trabalho com os cadernos. Então, lembrando que o caderno do professor ele é mais ampliado, né? Ele já vem com os direcionamentos e como você deve conduzir as aulas. Então, ele é bem interessante, ele já vem, bom, pelo menos os de física já vem com as habilidades pautadas, então isso é extremamente importante, tá? Porque ali já direciona como está desenvolvidas as habilidades e essas atividades, como é que elas vão desenvolver a habilidade que já está pautada no início da situação da aprendizagem, tá? Pode avançar. Aqui nós temos como está o caderno do professor. Então, aqui a gente tem o caderno do professor, uma foto do 6º ano aqui, ciências, e também temos a versão ampliada, que tem mais atividades, que vem com atividades complementares. Pode avançar. Então, aqui a gente tem alguns itens essenciais que devem constar no planejamento bimestral. Aulas do centro de mídias, roteiro de atividades, momentos de interação, devolutiva, avaliações bimestrais e avaliação de aprendizagem processo. E a SEI, que é a Semana de Estudos Intensivo, de recuperação ou aprofundamento. Então, aqui eu tenho alguns itens que são de extrema importância e, como já falamos, são essenciais. Então, preciso estar atento às aulas do Centro de Mídias, né, para poder estar fazendo, junto com as aulas de lá, as minhas aulas, os roteiros de estudo para que o aluno possa desenvolver as suas casas, ou seja, vai ser um material orientador para o estudante, em como ele deve estar desenvolvendo as atividades, os momentos de interação entre eu e o aluno, o momento de devolutiva, que é tão importante quanto a aula, no momento que eu encaminho a aula para o meu aluno, é um momento devolutivo, então é importantíssimo que esse momento esteja dentro de um planejamento, principalmente agora, vivenciando um momento de distanciamento, e as avaliações e aprendizagem do processo, tá? Bem como a semana de recuperação e aprofundamento. Pode avançar? Para isso, temos que definir as estratégias e recursos que serão utilizados. Então, qual a realidade dos meus estudantes? Como proporcionar aprendizagem nesse momento de distanciamento?
Quais estratégias devem estar presentes no meu planejamento? Aqui é o momento que a gente para pensar um pouco, né? Como é que eu vou conduzir essas minhas aulas? Pode avançar? Para isso, eu vou utilizar de alguns recursos que eu também preciso estar bem atento aos quais eu vou estar utilizando. Então, o centro de mídias, né? Que a gente entende que possa estar ao alcance de grande parte dos meus estudantes. Acredito que são poucos os que não têm acesso, né? Não pela questão de uso de internet e tal, mas a maioria, as aulas também são apresentadas pela TV, né? Eu acredito que eles possam ter acesso a isso. Ao material que a gente acredita que todos têm, né? O São Paulo faz escola, materiais de PDF. Então, qual desses recursos, né, meu aluno, meu estudante está dispondo nesse momento, para que eu possa vir trabalhar com eles? Pode avançar? E as aulas do centro de mídia? O que eu tenho que estar observando de importante lá, né? Então, o cronograma do bimestre, do centro de mídias, que isso já vem disponibilizado já no início do bimestre, já foi disponibilizado, só que pode haver mudanças. Então, o ideal é que semanalmente eu entre e veja o cronograma semanal, tá? Tanto das aulas quanto as habilidades que serão trabalhadas. O horário de aulas de cada ano segue, para que durante as aulas do Centro de Mídia não sejam propostas nenhuma outra atividade aos estudantes. Então, eu preciso estar atento ao horário de aulas, que dou aula para o ensino médio, terceira série do ensino médio. Então, preciso ver em que momento será o horário de aula dele no centro de mídias, para que eu também não monte minha interação com eles, por exemplo, no mesmo horário, ou eu crio um horário para que eles façam minhas atividades dentro desse horário do centro de mídias, né? Preciso estar atento a esse ponto também. E outra coisa muito importante que disponibilizaram há pouco tempo, né, é a divulgação de materiais de apoio das aulas do Centro de Mídias nas PET. Então, basta que vocês entrem na Secretaria Digital, logo na página inicial, vocês já conseguem ver um ícone no qual disponibilizam os PPTs, os slides que eles usam nas aulas do Centro de Mídias. Então, ainda não... Eu entrei ontem para ver, ainda não são todas as aulas que estão disponíveis, mas está lá em grande parte, tá? Então, lá em grande parte, ou seja, a grande maioria das aulas apresentadas no Centro de Mídias já estão disponíveis. Então, eles estão procurando, essa semana, eles já conseguiram disponibilizar algumas aulas, algum material, antes mesmo de apresentar a aula no Centro de Mídias. Então, está bem bacana, acho que isso também favorece o trabalho nosso, do professor, porque a gente já tem o material na mão, para ter uma ideia de como é que eles vão trabalhar essa aula lá, podendo até já ir orientando os estudantes. Pode avançar? A elaboração dos roteiros de estudo. Então, como elaborar os roteiros de estudo? O que devo considerar na elaboração desse roteiro? Então, a Thais agora vai vir apresentando um roteiro de estudo de ciências, e depois eu volto aqui, tá? Para apresentar o de física e conduzir o restante da reunião. Boa tarde a todos. Pode passar, Roxane, por favor. Bom, então, nesse roteiro de estudo, na verdade, eu usei como material de apoio o caderno do professor e o caderno do aluno, né? Todos de forma digital, eu não recebi a impressa. E a habilidade que nós selecionamos foi a habilidade 06 de ciências, né? Do 8º ano.
tá? É uma habilidade selecionada intencionalmente, porque a gente vai fazer link também com, né, as possibilidades no ensino médio, tá? No ensino médio a gente usa a habilidade específica da disciplina, mas para vocês verem que essa relação, ela acontece, né? Ela cresce do fundamental para o médio, tá? Então, a habilidade selecionada foi analisar e avaliar a relação entre a produção de energia e o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. Então, vejam que os termos da habilidade, ela vem em destaque, né? Então, o que o aluno tem que fazer? Analisar e avaliar o quê? A relação entre a produção de energia e o desenvolvimento econômico, com foco na qualidade de vida, tá? Então, essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, articulada à habilidade 01 também, do 8º ano. Dá mais um clique aí, Roxane, por favor. O que a habilidade 01 traz? A identificação e a classificação das diferentes fontes renováveis e não renováveis, né? E comparar como essas energias, e fazer a comparação dessas energias com a energia que é utilizada nas residências, nas comunidades ou as cidades em relação aos princípios de sustentabilidade, tá? Então, a habilidade 01 é uma habilidade que já foi trabalhada no primeiro bimestre e agora a gente dá continuidade a ela, né, fazendo essas relações, tá? Então, essa habilidade a 06, que é a análise e avaliação da relação da produção e desenvolvimento econômico e qualidade de vida, ela ela tem o foco no desenvolvimento argumentativo dos estudantes, tá? Então, a gente vai trabalhar com propostas de atividades que vão desenvolver o senso crítico e argumentativo desses estudantes, tá? Sempre relacionado, né? Vocês vão ver ao longo do roteiro, relacionado ao hábito sustentável, individual e coletivo, a questão do aspecto econômico, social, político, o impacto da geração da energia para o ambiente, tá? E dentro do nosso contexto regional. Então, no caderno do professor, as orientações para essa situação de aprendizagem, ele traz 3 habilidades, né, que são previstas para o bimestre, e elas se relacionam. Então, vocês já viram lá naquele quadro que o Rodrigo apresentou sobre as habilidades previstas para o bimestre e as habilidades que estão sendo trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias. Então, esse agrupamento vai depender tudo da intencionalidade que a gente colocar no nosso roteiro de estudo para o aluno, tá? Então, esse é um roteiro com 3 atividades, 3 etapas. A proposta desse roteiro é para que seja desenvolvido dentro de uma semana de aula, né? Dentro de 4 aulas semanais, né? Então, dentro de uma semana, o aluno consegue desenvolver essas atividades, tá? Então, o tema dessa aula, a unidade temática Matéria e Energia. A habilidade 5, ela fala sobre a implementação, né, e uma proposta de ações coletivas na comunidade ou na escola em relação ao uso consciente de energia elétrica e o descarte de equipamentos eletrônicos, tá? Visando sempre a questão da sustentabilidade. A habilidade 17, que ela é específica do currículo paulista, propõe a discussão e uma proposta do uso consciente da energia, tá? E economicamente acessível para todos. Então, já vejam que essa habilidade é uma habilidade que vai desenvolver aquela competência relacionada à resolução de problemas, tá? E a habilidade 06, ela traz a proposta de análise e avaliação da relação entre a produção de energia e o desenvolvimento econômico, visando a qualidade de vida. Então, no geral, o nosso objeto de conhecimento, que a gente está habituado a chamar de conteúdo, é o uso consciente de energia elétrica. Então, quando a gente for pensar na nossa proposta, né, levar em consideração qual é o conteúdo que está sendo trabalhado, né, e quais são os verbos que são apresentados nas habilidades que ele
vai determinar as ações a serem desenvolvidas pelos estudantes. Pode passar. Pode passar, por favor, esse daí eu já falei. O legal dessa proposta desse roteiro é o quê? Que como a gente está trabalhando o tema de sustentabilidade, vocês vão ver que ao longo dessas três atividades propostas, a gente consegue propor também, né, trazer também a interdisciplinaridade. Então, a gente consegue trabalhar com arte, com história, com geografia, com matemática, com as ciências, né? Pode também trazer ainda a biologia, a física, a química, tudo vai depender da intencionalidade que a gente traz para o roteiro, né? Então, do desenvolvimento da nossa turma, da autonomia que o nosso grupo tem. Então, a primeira atividade proposta é uma sondagem, né? Então, temos duas formas aí apresentadas para fazer essa sondagem. Primeiro, com alguns questionamentos, né? Então, para o aluno, sem a energia, como que se desenvolve, né, a atividade socioeconômica? É possível a economia, né, girar sem a energia? Como que a sociedade se comporta sem a energia? Como seria? Né? E aí dá até para fazer um resgate histórico. De onde veio? Como que a gente conseguiu criar essa tecnologia? Da onde veio essa proposta de energia elétrica? Como isso tudo começou? Né? E trazer a questões das revoluções industriais, o impacto que isso teve, trazer um pouquinho sobre o histórico da sustentabilidade, né? Aquelas grandes discussões que tiveram na época, né? Tanto que o texto ele traz... não é nesse ainda, mas num outro texto ele traz a questão dos encontros de Estocolmo, né? E a gente consegue abarcar todos esses fatos históricos dentro dessa nossa proposta. Então, inicialmente é uma sondagem, tá? O legal aqui é que esse roteiro pode ser usado tanto para alunos que têm acesso a recursos tecnológicos digitais, quanto para alunos que não têm esse acesso. Então, se você tem um grupo de alunos que tem acesso a esses recursos tecnológicos, seria até legal para você fazer uma avaliação dessa sondagem, ou fazer um encontro virtual como esse que nós fazemos toda semana, né, para questionar os alunos o que eles pensam, para vocês estarem próximos a esses alunos, ou então propor que eles gravem um vídeo e compartilhem com os colegas para cada um ver, né, qual é a visão que ele tem sobre o tema, ou gravar um podcast, que é só o áudio, na verdade, né, respondendo esses questionamentos que a gente propõe nessa primeira sondagem, tá? Pode passar. Então, com essa atividade, né, esse grupo de atividades dentro desse roteiro, a gente espera o quê? Que os estudantes eles consigam perceber e estabelecer uma relação existente entre energia, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, né? E que ele considere também a justiça e equidade, que é importante que todos tenham acesso a essa tecnologia, que é a energia elétrica, né? E que ela seja de forma sustentável. E aí a gente consegue abarcar todas as questões ambientais relacionadas a isso, a esse tema. Então, esse é um trabalho interdisciplinar, né, visto que o termo desenvolvimento, ele é comum a todas as áreas, tá? E ele apresenta diferentes significados para cada disciplina que trabalhe esse tema de desenvolvimento. Então, a história tem uma visão diferenciada, as ciências têm uma visão sobre desenvolvimento, a geografia, e por aí vai. Pode passar, por favor. A atividade 2, eu trago como proposta, né? Eu não, né? Mas o caderno do professor e o caderno do aluno traz como proposta o desenvolvimento da competência leitora. A competência leitora, ela é uma competência não só específica da área de linguagens, mas ela é comum a todos, né? E o que é essa capacidade leitora? Não é só a capacidade do ler,
mas é a capacidade de ler, interpretar e contextualizar esse conhecimento que ele está adquirindo ali naquele momento, né? E aí a gente entra na nossa responsabilidade como professores de ciências da natureza, pensando na questão do letramento científico, para que ele tenha um aporte, né, de conhecimentos teóricos para poder criar o ponto de vista dele, para ele poder construir essa argumentação e essa visão crítica que ele tem que ter do ambiente onde ele está inserido, né? Então, nessa segunda atividade, com o desenvolvimento da competência leitora, a gente propõe a leitura de um texto, né, de um trecho de um texto que traz a definição do conceito sustentabilidade, o que é o conceito sustentabilidade, onde ele nasceu, né, qual é a relação disso na economia, tá? E isso pode ser explorado de diversas formas. A gente não precisa se limitar apenas a esse texto que o material propõe, mas você pode trazer alguns trechos de vídeos, documentários. Tem um vídeo muito legal, que é aquele do Rio 92, se eu não me engano, é um encontro que teve, né, no Rio, em 92, e aí a história de uma menina que faz a crítica dela, ela tem uma fala crítica nesse vídeo, chama A Menina que Calou o Mundo, né? Então é até interessante compartilhar isso com as crianças, porque como é um vídeo antigo, não tem a tecnologia da qualidade da imagem que a gente tem hoje em dia, né? Então, era uma fita VHS, enfim, dá até para explorar mais questões ainda com os alunos. Então, após eles fazerem essa leitura desse texto, conhecer esses termos, entender o processo histórico da construção do conceito da sustentabilidade, como isso nasceu, como isso cresceu, né? É proposto que o aluno faça uma pesquisa de acordo com o roteiro que vem. Então, tem alguns questionamentos para que ele possa desenvolver a pesquisa dele e construir esse conhecimento em relação ao tema sustentabilidade. Pode passar. Dando sequência nesse roteiro, né, nessas atividades propostas, o exercício 4 dessa atividade, ele é bem interessante porque você propõe que o aluno faça uma análise, uma leitura de uma tabela, que a gente sabe que eles têm mais facilidade com tabela do que gráfico, né? Porque tabela, a informação tá ali, tabulada, bonitinho, ele só bate o olho e verifica. Só que ainda a gente consegue pedir para que esse aluno elabore gráficos a partir dessas informações da tabela. Então, aí faz um link bem legal com a matemática. Então, quando for planejar a sua aula, é importante até essas discussões em ATPC por área, para que vocês discutam quais são os temas que vocês estão programando para a semana, para ver se não são temas que podem ser trabalhados em conjunto. Então, se a ciência está trabalhando essa questão da leitura de uma tabela e a construção de um gráfico, o professor de matemática pode auxiliar nesse processo de construção, né? Dá mais um clique, por favor, Roxane. Por que é importante que o professor de matemática auxilie os estudantes nessa construção, né, de gráficos? Porque o gráfico, ele é uma ferramenta que está presente na mídia no nosso cotidiano. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento para que, quando ele se deparar com essa informação, ele saiba usar, ele saiba buscar o que ele quer ali, a informação que ele precisa dentro desse gráfico, né? Então, a competência leitora é exatamente isso, não é ler só um texto, mas é ler os diversos textos que nos rodeiam, né, no nosso dia a dia, tá? Thaís, Pode. posso só complementar? Claro. Se a gente for pensar aí na disciplina de Química e Física, e inclusive Biologia, são informações que nós vamos encontrar em forma de gráfico, em forma de tabela. Então, essa competência leitora e escritora começa no ensino fundamental e permeia para nós ali no ensino médio. Então, olha como é importante a gente fazer até essa interrelação. É importante nós saber onde o aluno aprendeu, até para poder estar retornando para trazer o processo e facilitando aí ao estudante no seu processo de aprendizagem.
Exatamente, é legal isso, por quê? Porque se a gente deixa de trabalhar esse tipo de texto, né, que é um gráfico, no fundamental, lá no ensino médio, quando a gente vai dar aula de biologia, a parte de ecologia, que ele tem que analisar as pirâmides, que ele tem que analisar as relações, ele tem uma dificuldade muito grande, ele não consegue construir, ele não consegue identificar. Por quê? Porque ele não teve um contato inicial com esse tipo de texto, né, anteriormente. Então, é importante que a gente faça isso ao longo da formação dos nossos estudantes. Dando sequência nos exercícios do roteiro, a atividade 6 propõe para que o aluno ele faça a leitura, né, desse texto sobre o uso da energia de modo confiável, sustentável, moderno e economicamente acessível para todos. E a partir dessa leitura desse texto, eles vão desenvolver uma atividade investigativa. Então, eles vão analisar o contexto em que eles estão inseridos, vão analisar o ambiente ao redor dele e procurar por problemas ambientais ali, né, problemas em relação à sustentabilidade daquela realidade que ele vive e propor uma solução para esse problema. Então, ele vai fazer um estudo de campo. Então, lembra que na TPC passada nós apresentamos o currículo paulista para vocês, com todos os detalhamentos que o ensino fundamental traz, e uma das premissas que Ciências da Natureza trazia era a questão do ensino investigativo? Está aqui. É uma proposta que está dentro do nosso caderno do professor, dentro do caderno do aluno, e uma proposta que ele consegue fazer mesmo nesse cenário de distanciamento social, porque ele consegue analisar até mesmo como está sendo a organização do lixo na casa dele, por exemplo, né? Sabe que nós temos bairros, comunidades, né, das nossas unidades escolares, que as residências, elas têm aquecedor solar, né, tem as placas solares, então são coisas que a gente consegue explorar conhecendo o nosso grupo de alunos, tá? E mesmo não conhecendo, propor algo que seja uma ação micro, que seja dentro do ambiente, né, da casa dele. Pode passar. E a proposta dessa atividade, além dele ter essa visão do todo, é para ele ter uma visão ainda maior que o roteiro propõe, é que ele procure quais são as políticas governamentais existentes na comunidade onde ele está inserido, ou na cidade dele com a prefeitura, ou em questão, né, um âmbito maior na questão do Estado. Então, quais são as políticas governamentais que a gente tem hoje em relação à sustentabilidade? Ah, não temos? Então, vamos propor algo? Né? Então, trabalhar com essa criticidade do aluno, com essa visão da importância dele no ambiente onde ele está inserido, tá? Então, depois que ele fez aquela leitura sobre os tipos de energia, né, de forma sustentável, acessível a todos, ele responde esse rol, né, de questões, de perguntas, e aí, pode dar mais um clique, por favor. E aí, ele parte, então, para a atividade de campo, tá? Pode passar mais um. E aí ele vai partir para a atividade de campo. Então, o que podemos fazer para adotar hábitos de consumo consciente e responsável de energia elétrica no nosso dia a dia? Então, ele vai fazer esse estudo de campo analisando alguns fatores. Mais um clique, por favor, Roxane. Ele vai fazer a identificação das fragilidades que ele encontrou. Então, esses 4 itens são importantes estarem presentes nesse roteiro, nesse estudo de campo. Um diagnóstico, né, identificando as fragilidades que ele encontrou diante daquele problema, né, diante de um problema que ele seleciona. O planejamento dessas ações, então, quais ações ele vai desenvolver para atender esse problema identificado, quem vai ser o responsável, quem vai colaborar, como vai colaborar, enfim, todo esse processo de construção de ação e a implementação da ação. Então, como isso foi desenvolvido, como isso foi feito, né? E depois uma avaliação. Mais para frente, o Rodrigo vai falar um pouquinho com a gente sobre a autoavaliação e, na verdade, esse estudo de campo, ele traz
essa questão. Então, é importante que, ao longo do roteiro que vocês propuserem para os alunos, dessas atividades semanais, né, desse roteiro de estudo, é importante que você crie uma forma de se comunicar com esse aluno. Ah, mas, Thaís, o meu aluno não tem acesso à internet, não tem como eu me comunicar com ele. Como que a gente se comunicava antes de existir internet, gente? Por carta, né? Então, qual que é a nossa carta hoje que a gente troca semanalmente com os nossos alunos? Os nossos roteiros, né? Então, é legal você, quando você for elaborar esse roteiro, você criar um diálogo com o seu aluno, você propor essa conversa com ele para aproximar, tá? Se tem acesso à internet, você pode fazer uso de diversas ferramentas para se aproximar desse aluno e orientar. Mas é sempre importante priorizar essa fala, mesmo que por papel, né? Porque é diferente a gente propor uma atividade bem orientada, bem intencionada, do que só falar, leiam o capítulo 3, 4 e 5 e respondam os questionários do livro na página tal, tal, tal. Ele não tem um aprofundamento, ele não tem um direcionamento, você não sabe se a fonte que ele está usando é confiável ou não, né? Muitas vezes os livros didáticos e até mesmo o caderno do aluno, ele não traz um aprofundamento teórico sobre aquilo, ele não traz uma característica que a comunidade apresenta, que a região apresenta. Então, é importante a gente trazer essas características e tornar isso mais próximo do aluno, tá? Pode passar, por favor. Então, só para elencar aqui rapidinho, que todas essas competências que já foram apresentadas para vocês no ATPC passado, todas elas, a maioria delas, estão, né, sendo trabalhadas dentro desse roteiro. Então, a competência 3, a competência 4, a competência 2, pode passar, a competência 8, todas elas estão inseridas também dentro desse roteiro. De forma implícita? Sim, implícita, mas elas estão presentes, tá? E também as competências socioemocionais, né? Então, se eu proponho para que meu aluno ele desenvolva uma criticidade, que ele tem que analisar a realidade dele, eu estou desenvolvendo a competência socioemocional desse aluno, né? Para que ele consiga resolver problemas, para que ele proponha soluções, para que ele haja com empatia, autonomia, que ele tenha resiliência, e por aí vai. A gente tem um rol de habilidades que podem ser desenvolvidas dentro de um roteiro teoricamente simples, mas cheio de intencionalidade, né? Então, por isso, a gente é importante nesse processo e é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Passo a palavra agora para o Rodrigo. Obrigado, Thaís. Retornando aqui, pessoal. Então, agora eu vou apresentar a vocês o roteiro de Física, tá? Terceira série do ensino médio. Pode avançar, Roxane. Então, eu penso sempre assim, como o Thaís trouxe, né, no modelo de ciência, iniciando tudo ali pela habilidade, acho que é o modo mais correto da gente fazer, como eu fiz o meu aqui, entendeu? Sim. Coloquei, relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais desse processo. Então, em cima dessa habilidade que eu elenquei, eu vou montar o meu roteiro de estudos, tá? Então, qual é a ação que eu quero com o meu estudante? Que ele relacione. O verbo, então, tem o verbo relacionar. Relacionar o quê? A produção de energia. Com o quê? Com os impactos ambientais e sociais desses processos. Então, o meu roteiro vai estar em cima dessa habilidade aqui. Pode avançar? Deixa eu só entrar um pouquinho, Rodrigo. Pois não. Lembrando que nós já fizemos essa mesma articulação em ATPC anterior, e em Química, nós já conversamos exatamente no segundo bimestre da primeira série, a produção de energia e os impactos socioambientais desse processo. Só que nós estávamos falando sobre o sistema produtivo e principalmente sobre a utilização do carvão mineral e do carvão vegetal nesse processo.
Então, para vocês verem como aquela questão, né, do espiral, de que nós sempre estamos tentando trabalhar de forma contínua esses processos para facilitar o aprendizado do nosso estudante, ele ocorre. Obrigada, Rô. Nada, e é muito interessante essa parte, essa relação que tem, né, entre os componentes curriculares. Eu acho fantástico, porque o estudante, a todo momento, ele está retomando a esse assunto, né. Então, eu vou conversar no primeiro momento com esse meu estudante, né, e apresentar para ele o que eu quero dentro desse roteiro. Então, vou lá, olá, estudantes, espero que esteja tudo bem com vocês, sua família. Este roteiro de física que você está recebendo foi elaborado pensando em 2 aulas e deverá ser executado na semana. Coloquei aqui de 6 a 10, gente, aqui é o modelo, tá? Que a gente está apresentando. Nessas atividades abordaremos a temática usinas geradoras de energia elétrica e o meio ambiente. E eu coloco um ponto de atenção aqui para eles, né? Todas as atividades deverão ser postadas aqui no Google Classroom e servirão para compor a sua nota segundo bimestre. Aqui é de acordo com o que vocês estão trabalhando. Poderia, no lugar do Google Classroom, ser o grupo do WhatsApp, ser no e-mail, aí tá sendo entregue lá na escola, então vai entregar na escola. Então, aqui é um ponto de atenção para quê? Para que ele saiba como é que ele deve direcionar esse roteiro após ele terminar, tá? Pode caminhar. E eu começo o meu roteiro com atividade de leitura, tá? Então, aqui, um texto que ele vai ler, ele trata aqui, quantas usinas geradoras de energia elétrica temos no Brasil? Então, ele vai entrar no site do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e lá ele vai ter uma leitura rápida, porque o texto é curto, mas muito pontual, falando dos 5 tipos de geração de energia, 5 tipos de usinas geradoras de energia, a hidrelétrica, solar, nuclear, termoelétrica, e todas elas pontuando, né, seus pós e contra. Qual o benefício que ela traz e qual a consequência que ele traz também, né, em todos os seus modelos. Tá? Então, ele vai fazer essa leitura e vai me responder 2 questionamentos aqui, com base na sua leitura, o texto, qual tipo de usina fornece maior quantidade de energia elétrica no Brasil. Lá tem uma tabela mostrando para ele quais são os modelos que mais fornecem energia no Brasil. Aqui, ó, espero que na leitura dele ele responda que são as hidrelétricas, né? E também ele vai pontuar no segundo questionamento quais os tipos de usinas que ele leu dentro desse texto. Na atividade 2, ele vai assistir um vídeo, como funciona uma usina hidrelétrica, já pelo motivo da nossa energia ser a maior mesmo, eu já pontuo ela solitariamente aqui, para que ele entenda um pouco mais o processo, né, de geração de energia de uma usina hidrelétrica e a consequência que ela traz também, né, porque para que eu faça a barragem, eu vou ter que alagar uma enorme área, né? E com isso, podendo estar ali destruindo a fauna, a flora, ou até mesmo alagando, inclusive, até florestas. Que aqui o professor pode até dar uma retomada e lembrar que eles já viram essa questão, principalmente fala de desmatamento, lá em biologia, na primeira série. Né? Então, aqui também dá para dar uma articulada com biologia aqui. Tá? Pode avançar? Aqui eu coloco os questionamentos, 3 questionamentos para que ele responda sobre o vídeo que ele assistiu. Então, por que há a necessidade de fazer barragens nas usinas hidrelétricas? Que vantagens e desvantagens existem na produção de energia elétrica de usinas hidrelétricas em relação às outras usinas? E quais as transformações de energia estão envolvidas em uma usina hidrelétrica, né? Então, nessa última questão, quero que ele tenha em mente que a energia mecânica se transforma aqui em energia elétrica, né? Pode avançar, Roxane? E aqui eu peço para ele conhecer um pouco mais sobre as outras, né, usinas, nuclear, eólica, termoelétrica e solar. Gente, são 4 links de vídeo que se deve imaginar, nossa, mas como é que ele vai assistir tudo isso?
Gente, aqui são 4 vídeos que nos dá, no máximo, 11 minutos, tá? Todos eles com vídeo de 2 minutos, o maior vídeo aqui, o de termoelétrica, com 5 minutos, tá? Até porque não adianta, né? A gente sabe muito bem disso, que não adianta colocar aqui vídeos longos para que eles assistam, pois eles não vão assistir, tá? Eles vão começar a assistir e vão parar. Então, se o vídeo for longo, o ideal é que a gente pontue. Assista do minuto 2 ao 7. Aí, nesse ponto que eu quero que ele assista, entendeu? Ou não, lá o vídeo é de 1h e tanto. De 1h10 a 1h20. É nesse ponto que eu quero que você assista. Por quê? Se for muito longo, o estudante ele não vai assistir. A não ser que seja um filme muito atrativo mesmo, mas nem sempre conseguimos agradar a todos. Então, o ideal é que você pontue. Ou você já coloca realmente vídeos curtos para que ele possa assistir. Então, aqui a nuclear vai mostrar o processo, o porquê que esse processo ele aquece a água e faz gerar vapor, né? Então, vai mostrar aqui a fissão nuclear. A eólica vai mostrar, o vídeo vai mostrar o processo, né, da construção das pás e até a aerodinâmica dessas pás, porque determinada velocidade de vento for muito superior e possa danificar o equipamento, ela não gira, né, ela fica parada, então isso mostra aqui no vídeo. As termoelétricas, que aqui também, como a Roxane bem colocou já no início, posso fazer uma relação, né, porque as termoelétricas usam, temos muita termoelétrica aí a carvão, óleo diesel, gás, né. A termoelétrica também eu chamo a atenção para quem dá aula na 2ª série, esse vídeo aqui está bem interessante para quem vai trabalhar com o ciclo de Carnot, tá? Tá bem legal esse videozinho, muito intuitivo, tá? E sobre a energia solar, tá? Energia solar, que também é uma energia limpa, tá bem na mídia hoje em dia sendo falado aí, e mostra o processo. É um videozinho super curto também, mostrando que as placas fotovoltaicas, mesmo com chuva, elas ainda produzem energia, não na mesma intensidade de um dia limpo, né? Mas elas produzem energia e que hoje, né, todo o excesso de energia que a casa produz joga para a rede, né, e isso volta em créditos para a pessoa. Então, é um vídeo bem interessante de se mostrar e conhecimento de modo geral mesmo para o dia a dia, ou seja, para o cotidiano. Pode avançar, Raul? Aqui eu peço para que eles, após visitarem os vídeos, né, que eles façam aqui, apresentem seus argumentos, favoráveis e desfavoráveis, que a ideia aqui é que ele relacione, né, lembra lá do início da nossa habilidade, ele faça o relacionamento entre o benefício da produção de energia, mas qual é a causa, qual é a consequência que cada tipo de usinas vão causar ao meio ambiente, tá? Então, aqui a gente fecha a nossa atividade, então eles vão estar abrindo o linkzinho do Word, fazendo esse preenchimento para que disponibilizem as respostas para o professor. Tá? Pode avançar. A Thais, ela citou, após o roteiro de estudos dela, o desenvolvimento das competências específicas, né, que estão dentro de cada área de conhecimento, dentro de um componente curricular, né? Então, como é que isso vem? Então, as competências específicas saem da competência geral, que, por consequência, as habilidades saem da competência específica. E o nosso estudante, ele faz o processo inverso. Então, ele desenvolve as habilidades através das metodologias que nós trabalhamos com eles. Aí, com essas habilidades desenvolvidas, eles vão construir a competência específica e com as competências específicas desenvolvidas das respectivas áreas, ele vai desenvolver a competência geral, tá? Pode avançar. Pode avançar, já? Isso. Então, o que o currículo nos traz de propostas, né? Traz o desenvolvimento do estudante nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, o estudante sendo protagonista da aprendizagem.
né? Então, isso nós sempre estamos ouvindo, né? O estudante no centro, hoje, da aprendizagem, então, ele tem que fazer, né? Ele tem que ir lá, muitos a gente passou a comentar ultimamente das metodologias ativas, para que ele, de fato, esteja ativo nas salas de aula, e não mais aquele processo passivo, né? Onde somente o professor falava na sala de aula. Hoje, o processo é inverso, o ideal que o professor sim, use o método, ou seja, as metodologias e procedimentos para que ele atinja essa habilidade, mas que ele sim seja o estudante, seja o protagonista nessa aprendizagem, ou seja, que ele desenvolva a sua própria aprendizagem, tá? Então, planejar é fundamental. Observa a descrição das habilidades propostas no bimestre, que é isso que a gente vem fazendo, a gente vai olhar, vai ver como é que está descrita essa habilidade, para que eu possa promover o meu roteiro, que ele reflita como desenvolver as habilidades com os estudantes, ou seja, o que a gente acabou de falar de metodologias e procedimentos, elaborar os roteiros com orientações claras para o meu estudante, e as competências socioemocionais são muito importantes nesse momento, né? Então, mais do que nunca, as competências socioemocionais, né, que é a empatia, é a amabilidade, tudo tem que estar incluído, né, nessa aproximação, né? E isso é como Bento Thaís colocou, né? Pode ser numa escrita mais amigável, uma escrita mais de aproximação, que pode ser no próprio papel, porque muitas vezes nós não conseguimos ter essa conversa, mesmo que através de tecnologia, porque isso aqui nos aproxima, né? Mesmo à distância, mas nos aproxima. Estou vendo aqui o rosto de muitos professores, então isso me dá uma proximidade, e muitas vezes nós, professores, não conseguimos fazer isso com o nosso estudante, porque ele não tem um equipamento lá que eu possa fazer essa interação com ele, né? Então, isso vai para um papel mesmo, vai para o meu roteiro, né? Palavras de carinho, de conforto, né? No início do meu roteiro, isso nos traz uma aproximação, né? Me traz um conforto, né? Na primeira leitura do meu estudante, tá? Pode avançar, Rô? Então, a gente vai retomar aqui agora, pessoal, um pouquinho dos pontos mais importantes do roteiro de estudo, tá? Então, é um instrumento elaborado de forma intencional e planejada, a fim de orientar o estudo dos estudantes. Deve apresentar o passo a passo dos procedimentos a serem realizados pelos estudantes. O roteiro deve favorecer o engajamento e a autonomia dos alunos, contribuir para que eles desenvolvam estratégia e sistematização de estudo, para consolidar os objetivos propostos, né? Então, principal aqui, gente, que fique, é um instrumento elaborado de forma intencional e planejada, né? Acho que aqui ele tem que, sim, né? Quando eu pego uma habilidade ali, eu tenho uma intenção com ela, então eu planejo o meu roteiro para que eu desenvolva aquela habilidade. Então, eu tenho uma intenção e tenho um planejamento em cima daquilo. Para que isso o meu estudante possa fazer, eu tenho que escrever isso de um modo mais passo a passo, né? Para que ele entenda o processo de execução das atividades propostas, tá? E isso vai favorecer, sem dúvida nenhuma, o engajamento e a autonomia deles, tá? Pode avançar? A carinha, né? A apresentação e a orientação é a primeira parte do roteiro de estudos e tem como propósito conduzir o aluno de maneira inicial, demonstrar a importância da atividade que ele vai realizar, deve ter uma linguagem clara e direta, para não causar múltiplas interpretações, deve ser motivador, apresentando as orientações quanto ao procedimento a ser realizado passo a passo. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Quando eu vou lá, vou fazer minha apresentação do roteiro, então eu dialogo um pouco ali com o meu estudante, né? E falo para ele o que eu quero desse meu roteiro que ele está recebendo, tá? Pode avançar? O roteiro deve também conter, né? Despertar o interesse dos estudantes,
com a mobilização de seus saberes prévios e mobilizando novas perspectivas da realidade. Então, a gente sempre vai partir de um conhecimento que ele já tem, que já está próximo dele, ou que eu ofereço a ele, né? E a partir dele, nós vamos sempre aumentar o grau de dificuldade. Propiciar contextualização, conectando os conteúdos propostos ao cotidiano do estudante. Outra parte que facilita muito para o estudante, né? É enxergar que aquilo que ele está estudando, né? Tem a ver com a sua vida. Está próximo a ele, ele consegue ter o contato a isso. E propor desafios, ou seja, problematizar. Então, muitas vezes também, a gente, por achar que eles não vão conseguir, propomos atividades com um grau de dificuldade bem baixo. E isso também pode ser um desestimulador. Às vezes eu acho que, não, tem que passar porque ele não vai conseguir fazer assim, mas isso, para quando ele olha para aquilo e vê que está tão fácil, aquele componente curricular, lá é tranquilo, lá eu não preciso nem ver, lá eu já sei, né? Então, eu preciso dosar essa minha balança ao fazer essas atividades, tá? Não passar algo que seja impossível deles resolverem, que isso aí vai causar também o mesmo problema, que é o desânimo, porque eles não conseguem. Todo roteiro que o professor me manda eu não consigo fazer, porque são atividades muito complexas, né? Então, eu preciso estar aqui sempre dosando, para eu poder atingir os meus alunos. Pode avançar? Rodrigo, antes de avançar, bem rapidinho, olha que interessante. Problematizar, a professora Thais acabou de conversar com a gente sobre, né, um estudo da realidade. Então, é um momento onde você coloca o aluno como protagonista do processo e você consegue desenvolver, inclusive, aquelas habilidades socioemocionais, onde ele consegue resiliência, onde ele acaba tendo uma opinião sobre. Então, nós estamos criando aí o que a gente precisa, que são os nossos cidadãos. Perfeito. E olha que interessante, despertar o interesse dos estudantes sobre os seus saberes prévios. Então, é muito interessante quando você está falando em energia, quando você está falando aí dos impactos socioambientais, né, da produção econômica, socioeconômica, que a gente se remeta ao conhecimento que ele teve no ensino fundamental ciclo 2, porque você valora, inclusive, o processo para ele. A gente reclama tanto, né, que o aluno não valora o saber, e esse é um momento onde a gente começa a despertar esse interesse justamente pela essa mobilização dos seus saberes prévios. Perfeito. E a socialização, gente, do planejamento bimestral e do roteiro de estudo. Então, é sempre muito importante, né, que a gente tenha um segundo olhar sobre os nossos roteiros, né? Então, o ideal é que o seu planejamento bimestral, o seu roteiro, precisam ser socializados e validados por gestores da unidade escolar. Por que eu digo que é importante? Porque nós, professores, não trabalhamos com uma única sala de aula e montamos vários roteiros, né? Às vezes eu trabalho com a primeira série, segunda série, terceira série e tenho aulas também lá no ensino fundamental, né? Para poder compor a minha jornada. E faço vários roteiros. E, no meu ponto de vista, parece que está perfeito. Meu aluno vai receber aquilo e consegue entender aquela proposta na qual eu coloquei para ele resolver. Mas quando isso chega, né, na mão desse estudante, muitas vezes ele consegue não entender. Passando na mão do coordenador, isso vai tornar, isso vai fazer com que esse problema não chegue no meu estudante. Então, se por algum motivo o coordenador, no momento que faz a leitura desse material, para ele já ficou alguma dúvida, ele já entra em contato, professor, o que o senhor quis dizer aqui, nesse ponto aqui? Opa, já é um sinal de alerta para a gente, entendeu? Se o coordenador, ele já está com uma dificuldade de fazer essa interpretação, é claro que a hora que chegar na mão do meu estudante, ele também vai ter essa dificuldade. Mas, então, se a coordenação faz essa barreira, né, barreira no bom sentido, né, porque ela não está ali para dizer se é dessa forma, daquela forma que você vai montar, mas está ali, sim, professor, é isso mesmo, é isso que quis dizer, é dessa forma que vai conduzir, entendeu? É um segundo olhar, e isso é muito importante para nós, tá?
e até mesmo os estudantes, né? E deve ter clareza do seu planejamento, e em especial o seu planejamento semanal, tá? Pode avançar. E a avaliação devolutiva, vamos tratar um pouquinho delas aqui agora. Então, o que devo considerar na hora de avaliar meus estudantes nesse momento de distanciamento? Estou realizando as devolutivas das atividades socializadas? Como posso fazer essas devolutivas, né? Então, 2 pontos importantes que a gente vai tratar rapidinho aqui, tá? Pode avançar, Rô? Então, primeiro ponto, né? Avaliação do engajamento, né? Então, é possível que nem todas as respostas atendam expectativas. Algumas poderão ter maior aprofundamento, outras ficarão na superficialidade e outras poderão estar incorretas. Professor, aqui que a gente tem que analisar o engajamento, né? Então, vai ter alunos que vão conseguir, vão se aprofundar nas suas respostas, outros vão ficar na superficialidade e outros vão estar incorretos. Mas o que a gente tem que observar aqui, sim, é o processo. Como é que eles fizeram? Então, a análise das respostas, dos registros das atividades é fundamental para avaliar o processo e realizar as intervenções adequadas. Portanto, avaliar o engajamento, o comprometimento do estudante é fundamental no processo de aprendizagem. Então, aqui a gente vai olhar, né, o porquê que ele não atingiu, o porquê que ele não conseguiu acertar. Não é simplesmente chegar nesse momento e falar, nossa, o cara não presta atenção, não, mas vamos ver o porquê que ele errou, que caminho ele tomou que não conseguiu atingir o mesmo aprofundamento que teve certos alunos. Então, não em nenhum momento desencorajar ele aqui, tá, gente? É olhar o processo de aprendizagem. Pode avançar? E um outro processo também, que ajuda muito, pessoal, é a autoavaliação. Ele vai contribuir para o desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem, tendo em vista que os estudantes analisam o percurso e refletem sobre as dificuldades e avanços encontrados. Então, a autoavaliação, ele vai tratar, ele próprio vai fazer uma análise de como é que ele está, né, nesse processo de estudo, tá? Em quais componentes curriculares ele, de fato, está engajado, e isso vai aparecer para ele em quais ele não está engajado. Pode avançar mais uma lá? Não, poxa. E para isso, nós trouxemos um exemplo aqui, né? Esse exemplo veio dentro do documento Aprendendo a Aprender, e esse documento Aprendendo a Aprender veio dentro do documento orientador em abril, que chegou para a gente. Então, nas escolas todas têm, e nós deixamos o link aqui também, tá? Então, aqui, essa autoavaliação, ele tem lá, né, o quadro de aprendizagem, que vai de 1 a 4, né? 1, não estou desenvolvendo nada, e 4, eu estou desenvolvendo totalmente. Então, ele vai aqui, né, tá com os componentes curriculares do ensino fundamental, ele pode pontuar aqui, né, o quanto eu gosto de cada componente, o quanto eu compreendo os conteúdos, o quanto eu fico ligado nas aulas, durante as aulas, o quanto eu me empenho para ter boas avaliações, o quanto minhas avaliações são boas. Então, aqui dentro, ele pode ter nota, são 5 questionamentos, ele pode ter um total aqui de nota 20, em alguns componentes curriculares, e em outros componentes curriculares ele pode ter uma nota 5, ou seja, que ele pontuou 1 para todos os questionamentos que foram feitos aqui, tá? E isso faz com que ele tenha uma reflexão sobre como ele está estudando. Então, isso também pode vir a contribuir para o melhor desenvolvimento dele e engajamento nas atividades. Pode seguir, Roxane. E um dos pontos que eu acho que é tão importante quanto ao desenvolvimento de uma aula, gente, que é a devolutiva. Na devolutiva, eu posso resgatar o meu aluno que desanimou por algum motivo, eu posso
fazer com que ele entenda através da interação com outros alunos, se houver uma possibilidade dessa interação, ou até mesmo num grupo de WhatsApp. Então, o objetivo principal é a evolução do desempenho e aprendizagem do aluno. É fundamental para integrar o estudante no processo avaliativo e conscientizá-lo sobre a sua participação na construção e evolução da sua atividade, da sua própria aprendizagem. Deve fornecer ao estudante uma orientação clara e objetiva de como melhorar a sua aprendizagem e desempenho. Nesse momento, nós não devemos, em nenhum momento, desencorajar, desmotivar ou ameaçar o meu estudante, tá? Então, a devolutiva, ela é extremamente importante, gente. E, por muitas vezes, nós, por ficarmos focados no desenvolvimento das aulas, que a gente tem tantas habilidades, no nosso planejamento, a gente acaba não contabilizando esse momento. E acaba passando, e o momento que fica para essa devolutiva, muitas vezes, são muito curtos, não dando tempo para que os estudantes que estão com dificuldades consigam tirar suas dúvidas diante dos roteiros propostos. Então, é muito importante para cada roteiro que vocês enviem aos estudantes, que vocês consigam fazer um momento de devolutiva para com eles, tá? Bem como de todas as avaliações que vocês venham a promover com eles também, tá? Pode avançar. Então, falando ainda do devolutivo, ao perceber que o roteiro, por algum motivo, né, retornou com uma grande quantidade de alunos que não conseguiram fazer, eu preciso dar uma retomada nesse meu roteiro, né, e verificar se foi algo que eu ainda não desenvolvi totalmente com eles, ou se realmente o roteiro ficou um pouco fora do contexto trabalhado nas aulas com os estudantes. Pode avançar. Então, professores, é fundamental que os estudantes tenham consciência plena sobre o processo de aprendizagem do qual fazem parte, sendo capazes de perceber que estão aprendendo, como aprendendo e o que podem fazer para potencializar e melhorar o seu desempenho. Tá? Então, aqui a gente fecha essa parte da devolutiva e fica aqui, né, que quem vai fazer esse meu aluno avançar somos nós, professores, tá? Pode avançar? Importante também, quando a gente for pensar nesses roteiros de estudo, né, e a questão da autoavaliação, a gente levar em consideração a rotina de estudo, né? Então, nós, como professores, nós temos essa função também de ensinar o nosso aluno a estudar, tá? Pode passar, Roxane, por favor. Então, é importante a gente orientar o nosso aluno quanto a organizar sua rotina, criar um cronograma de estudo, descobrir quantas horas semanais de estudo ele tem disponível, criar os horários de estudo, tudo isso, pode passar, por favor. Tudo isso de uma forma real, de acordo com a realidade dele, né, levando em consideração a organização pessoal, levando em consideração ao ritmo de aprendizagem que ele tem, pode passar, levando também em consideração as atividades diárias em casa que ele tem, tá? Então, ele precisa ser orientado quais as aulas do centro de mídias ele tem que assistir, quando vai acontecer a interação com o professor, quanto tempo ele vai precisar realizar as atividades propostas da escola, quanto tempo ele tem disponível também para ajudar em casa, para jogar, para se divertir, para descansar. Então, o nosso papel não é só ensinar a disciplina, mas ensinar como aprender essa disciplina, né? Então, fica aí uma sugestão, tá? Esse material vai estar disponível para vocês no nosso site. Leiam com carinho, com atenção e pensem nessa possibilidade de trabalhar essas sugestões de rotina de estudo com os alunos, principalmente aqueles que estão com atividade atrasada e tudo mais. Podem até ajudá-los a criar
um cronograma de estudo, fazer uso do material Aprender Sempre, né? Aprender a Aprender, que a SEDUC ofereceu, entregou, as escolas entregaram para os alunos lá no começo do ano, tá? E aí, para a gente finalizar a nossa apresentação e partir, então, para esse momento de interação e dúvidas, fica essa reflexão. Se não você, então quem? Né? Você pensar na sua posição como professor e o aluno como aluno. Se não agora, então quando? Né? Então, aproveitar esse momento de distanciamento social, que a gente não está mais nesse deslocamento de uma escola para outra, e a gente acaba, entre aspas, tendo um pouco mais de tempo, a gente trazer esse suporte necessário para os nossos alunos para esse processo de ensino-aprendizagem, tá? Acho que a Mari já disponibilizou para vocês o link, né, da nossa formação, tá? Não esqueçam que vai ocorrer agora a competição USP de Conhecimentos, tá de pé, né? Então, a primeira fase é dia 10 de agosto a 14 de agosto, online, tá? As escolas que já participaram ano passado já sabem como que funciona essa competição da USP, é bem legal, os alunos gostam bastante. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, com o Rodrigo Prisotto também, que ele é o cabeça aí desse projeto, né? E agradeço muito. E tem outra campanha também. É a campanha Aprender para Prevenir, é uma campanha que nós trabalhamos todo ano. Ele trabalha aí com a parte de desastres. E o ano passado nós tivemos a Escola Geraldo Martins sendo premiada em primeiro lugar do Brasil. E esse ano está muito interessante, porque a ideia é que a escola construa junto com os alunos, ou os estudantes construam junto com a escola, essa a nível virtual para a comunidade ao seu entorno. Tá? Então, eu também deixo o link e me coloco à disposição aí para quem precisar de informações. Posso encerrar a gravação para a gente abrir para interação, Roxane? Pode sim, Thaís. Sim.